Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando, sou professor de matemática do segundo ano. E aqui esse vai ser o primeiro vídeo de uma espécie de revisão que a gente vai fazer a respeito de trigonometria, com vistas a poder continuar a nossa matéria e entrar no próximo tópico, que é funções trigonométricas. O objetivo é fazer alguns vídeos mais curtos, acho que fica mais dinâmico e um pouco mais fácil para vocês assistirem, né? Tenho certeza que os vídeos vão ajudar muito a compreensão da matéria de vocês. Bom, a trigonometria é muito importante. Ela é um assunto que tem muitas aplicações práticas no nosso cotidiano, que aparece em várias outras áreas do conhecimento. Vocês, nos cursos de vocês, vão usar em matérias específicas coisas envolvendo trigonometria. É um tópico muito cobrado em provas do Enem, provas de concursos, processos seletivos, então é um tópico bastante importante para vocês se atentarem. Vamos aqui falar primeiro dessa introdução. Bom, a trigonometria começa no triângulo retângulo. Qual é a ideia, né? Digamos que a gente tem um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo cujo um dos ângulos é reto. Então a gente vai fixar um desses ângulos. Eu vou fixar esse ângulo e vou chamar de alfa. Ok? A partir daí a gente tem uma nomenclatura, né? O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. O lado oposto ao ângulo alfa é chamado de cateto oposto. E o lado que sobrou é o cateto adjacente, ou seja, adjacente ao lado do ângulo alfa. Okay? A partir dessas quantidades, a gente define o que seria o seno do ângulo alfa, que é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente define o que seria o cosseno do ângulo alfa, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a gente define o que seria a tangente do ângulo alfa, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Algumas observações a se fazerem sobre isso. A primeira é que é o seguinte: quando a gente fala de seno, cosseno e tangente, só faz sentido falar de seno, cosseno e tangente de ângulos. Não faz sentido falar de seno, cosseno e tangente por si só. Se eu chegar e perguntar para vocês qual é o valor de seno, isso não faz sentido. Tem que ser seno de alguma coisa, seno de um ângulo, seno de um número. Aí sim faz sentido. Então as funções seno, cosseno e tangente, elas precisam do que a gente chama de um argumento. Ou seja, seno de alguma coisa, seno de 30 graus, seno de 45 graus ou coisas do tipo, tá bom? O segundo aspecto é que a gente pode calcular a tangente do ângulo alfa de duas formas, ou como cateto oposto sobre cateto adjacente, ou como sendo a tangente tangente do ângulo alfa como sendo o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa, ok? Essas duas formas de calcular a tangente, elas são equivalentes. E é o seguinte, o seno, cosseno e a tangente, apesar de eu ter usado o triângulo aqui para calcular eles, né, então eu peguei a medida do cateto oposto, dividi pela medida do cateto da hipotenusa, isso me dá o seno do ângulo alfa. Essa medida não depende do triângulo escolhido. Se eu pegar um outro triângulo retângulo que possua um mesmo ângulo alfa e que seja semelhante a esse triângulo, semelhante lá daquele conceito de semelhança de triângulos, o valor do seno que eu for calcular com esse novo triângulo é o mesmo desse triângulo original. Então é uma medida que de fato não depende do triângulo envolvido. Ela depende só do ângulo, de fato só do ângulo. Por isso, a gente consegue construir uma tabela com os valores de seno, cosseno e tangente de alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, que são ângulos que aparecem muito frequentemente e que têm muitos múltiplos, né? Então, por exemplo, se a gente considerar o arco π sobre 6, ou o ângulo de π sobre 6, ele é correspondente a quantos graus? Vocês vão ver que π sobre 6 é correspondente a 30 graus. Ah, Fernando, como é que eu faço essa conta aqui? Bom, não é muito difícil, né? Você usa simplesmente uma regrinha, aquela regrinha de 3, né? Se o π radianos corresponde a 180 graus, o π sobre 6 radianos corresponde a quantos graus?
Agora basta que eu multiplique cruzado, né? Π vezes x é igual a 180 vezes π sobre 6. O 180 e o 6 eu posso dividir ambos por 6. Embaixo aqui fica 1 e aqui fica 30. Então eu vou ter π vezes x igual a 30π, ou seja, x é igual a 30π dividido por π, né? Passo o π dividindo, isso dá um total de 30 graus. Ou seja, π sobre 6 é correspondente a 30 graus. A gente pode fazer as mesmas regrinhas de 3 para o π sobre 4, a gente vai encontrar 45 graus. E para o π sobre 3 a gente vai encontrar 60 graus. Ok? Quais são os valores de seno, cosseno e tangente desses três ângulos aqui? A gente tem uma maneira de digamos, decorar essas quantidades, e é importante a gente saber elas, porque elas vão ser usadas para calcular senos, cossenos e tangentes de outros ângulos. Então a gente faz aqui, ó, 1, 2, 3. Agora a gente coloca a raiz em todo mundo. Raiz, raiz de 1 é 1, então vou deixar. Raiz, raiz. E agora eu divido todo mundo por 2. Na linha do cosseno, eu vou fazer 3, 2, 1. Raiz em todo mundo. Raiz, raiz, raiz. Raiz de 1 é 1. Então, eu vou deixar só 1. Divido todo mundo por 2. E a tangente, como é que eu calculo a tangente? A tangente, eu vou usar essa relação aqui, ó. Tangente de um ângulo é o seno daquele ângulo dividido pelo cosseno daquele ângulo. Então, por exemplo, o que seria a tangente de 30 graus? Eu posso calcular ela como sendo o seno de 30 graus pelo cosseno de 30 graus. Ok? Aqui a gente tem o seno de 30 graus é meio. Então, isso aqui é meio. Dividido por o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações, como é que eu faço? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Esse 2 com esse 2 eu consigo cancelar eles, né? Divido ambos por 2. Então, isso aqui dá 1 sobre raiz de 3. Eu racionalizo multiplicando por raiz de 3 vezes raiz de 3. O numerador vai ser 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. O denominador vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Tá bom? Então, aqui a gente tem raiz de 3 sobre 3. Quando eu for calcular a tangente de 45 graus, eu uso o mesmo argumento, né? Eu uso a mesma técnica. Eu vou fazer seno de 45 graus dividido por cosseno de 45 graus. Esses dois números são iguais, né? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Um número dividido por ele mesmo é 1. E aqui, quando eu fizer essa conta aqui, vocês vão ver que vai dar raiz de 3. Esse dividido por esse vai ser raiz de 3, tá bom? Então é assim que eu preencho a minha tabelinha dos ângulos notáveis. Qual seria uma forma de eu calcular, usar isso na prática para resolver um exercício? Deixa eu apagar essa resolução para a gente fazer juntos. É melhor que a gente faça juntos. Digamos que eu tenho a seguinte situação. Tem um menino, esse menininho aqui, e ele está observando uma montanha. Está observando esse morro aqui. E esse morro, ele tem uma altura desconhecida, que eu chamei de H. E a gente tem alguns dados do problema. A gente tem que o menino está a uma distância de 500 metros da base do morro, e o ângulo de observação dele do pico com relação à horizontal é 30 graus. A pergunta é, calcule a altura do morro. Qual é a altura do morro? Veja que aqui eu tenho um problema de trigonometria pura e simples, porque eu tenho um triângulo retângulo. Tentar fazer um triângulo aqui reto, né? Não ficou reto. Tem um triângulo retângulo, vamos fingir que esse triângulo esteja retinho, só para fins de ilustração. Onde, nesse ponto aqui está o menino, aqui nesse lado aqui está o morro, né? Cuja altura é H.
eu sei que esse ângulo de observação é 30 graus e que esse lado do triângulo mede 500 metros. A pergunta é, quanto vale H? Veja que eu tenho um triângulo retângulo que tenha envolvidos o cateto oposto, veja que em relação a esse ângulo considerado cateto oposto por cateto adjacente. A quantidade que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, se eu calcular a tangente de 30 graus, isso é o cateto oposto dividido por cateto adjacente, 500. O valor da tangente de 30 graus, a gente tem na nossa tabela. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, aqui é raiz de 3 sobre 3, igual a H sobre 500. Olha que bonito, que beleza. Uma igualdade desse tipo, a gente multiplica, cruzado, lembra? Então, vai ser 3 vezes H igual a 500 vezes raiz de 3. Opa. Então, agora o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, H é 500 raiz de 3 dividido por 3. Professor, mas esse número é muito feio. Eu poderia usar uma aproximação para raiz de 3, multiplicar por 500, dividir por 3? Pode. Para ficar uma resposta mais redondinha no final, pode. Mas aqui já está num formato que você não consegue simplificar mais com números inteiros. Então a gente pode deixar dessa forma. A pergunta era a altura do morro, né? A altura do morro é isso aqui em metros? Não necessariamente, né? Porque veja que eu preciso considerar a altura do menino. Eu tenho essa altura desse menino aqui desconsiderada. Eu estou fazendo um triângulo que tem como base a cabeça do menino. Então, a altura do morro é de 500 raiz de 3 sobre 3 mais 1,30 metros. Então, professor, mas que feia a resposta. Eu poderia calcular fazendo raiz de 3 aproximadamente 1,7? Pode, você vai ter o resultado. Mas o que é interessante vocês entenderem aqui é o poder da aplicação da trigonometria. Ninguém vai pegar uma fita métrica e vai medir a altura de uma montanha, botar a base da fita lá na base da montanha e esticar ela. Isso não é possível. Mas simplesmente sabendo a distância linear da onde a pessoa está até a montanha, sabendo o ângulo de observação do pico, você consegue calcular a altura da montanha, tá bom? Esse é um poder da aplicação da trigonometria. Eu acho que eu já vou parar o vídeo por aqui e na próxima aula a gente continua com mais aspectos da trigonometria.